Amém, igreja? Quem aqui quer ouvir desse Deus poderoso, grandioso, que sabe, que nos escolheu para fazer todas as coisas em nós, por meio dele? Ninguém? Amém? Então, por favor, bom restinho de domingo, vamos para casa. Abra sua Bíblia na carta 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16, já começou o quebrantamento. Quando eu digo, tá vendo? Já começou. Mais ou menos isso que 3 dias depois estamos aqui. Capítulo 3, verso 16 diz assim: vocês não entendem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em... Isso! E que o Espírito de Deus, ele habita. A Bíblia diz, ele visita, ele vem de vez em quando. A Bíblia diz, ele habita. E que o Espírito de Deus habita em vocês. Deus destruirá quem destruir seu templo, pois o templo de Deus é santo. E olha a responsabilidade, como que termina o versículo? E vocês são esse templo. Amém. Vamos orar ao Senhor. Ah, Deus, o Senhor, melhor do que ninguém aqui nesse lugar, conhece a minha dependência de Ti, Pai. O Senhor sabe que eu quero ser só o jumentinho, Senhor. Eu quero só Te transportar. Eu quero só falar aquilo que o Senhor quer falar com a Tua igreja, Pai. Então que eu possa ser uma mensageira fiel daquilo que o Senhor quer tratar conosco hoje, Pai. Que essas palavras, Senhor, sejam sementes frutíferas dentro de um coração fértil. Toda a terra ressecada, toda a terra entulhada, que seja transformada hoje no nome de Jesus. Nós repreendemos o espírito do medo, nós repreendemos o espírito da incredulidade, o espírito da mentira. Destruímos fortalezas construídas por anos e anos. Nada pode ficar de pé diante do Teu nome, diante da Tua glória. Então que hoje, Senhor, seja mais uma porção para a nossa construção, para a construção desse templo, para a nossa edificação, Pai. Que assim seja, Senhor, no nome de Jesus. Amém, amém. Então, deixa eu colocar meu papelzinho aqui quebrando. Então, Paulo está escrevendo essa carta à igreja de Coríntios e ele está falando uma coisa muito simples e direta. Ele diz assim: vocês não estão entendendo, vocês não entenderam que hoje Deus habita em vocês. E para falar um pouquinho sobre ser esse templo do Espírito Santo, eu quero dividir hoje com você algumas coisas que um templo precisa ter, né? E eu quero só voltar um pouquinho e te falar o que é um templo. Um templo, ele é um lugar sagrado, né? Ele é o lugar onde as pessoas prestam culto, né? Um lugar de santidade. E a Bíblia fala sobre isso. E era um lugar onde o Senhor mesmo instruiu o seu povo a construir. E o primeiro templo ali, e nós vemos hoje, eu acho que vocês podem ver, andam por aí, são vários templos, vários modelos, né? Parede preta, parede branca, parede amarela, e alto e baixo, de 2 andares, e com galeria, com isso, com aquilo. E logo no começo, quando o Senhor tira o povo dele da escravidão ali, do povo egípcio, né? Lá do Egito, ele vem e ele fala para Moisés, ele dá uma instrução para que seja construído para ele. Eu vou passear um pouquinho na Bíblia hoje. Amém? Fraco. Muito fraco, mas eu vou passear assim mesmo. Vou colocar aqui
para eu não me perder. Êxodo capítulo 25, verso 8 diz assim, ó: instrua os israelitas a construírem para mim um santuário, para que eu viva no meio deles. Devem fazer esse tabernáculo e sua mobília de acordo com o modelo que eu lhe mostrarei. Então Deus instruiu os israelitas a fazerem um templo para ele, a fazerem um santuário. E quem que definiria qual seria o modelo desse lugar? O Senhor. Não eram os israelitas, não eram os engenheiros, não eram os mestres de obra, era o Senhor. E é incrível porque se você não leu depois, você lê, o Senhor ele dá detalhe de cada coisinha do jeito que ele queria. Eu lendo e ele falou assim, olha, as cortinas, elas têm que estar ser todas ali do mesmo tamanho. Eu falei, meu Deus, sabe assim, bem detalhista. Isso é para nós vermos como o nosso Deus é bem detalhista. E esse primeiro templo, esse primeiro santuário era um tabernáculo, né? Algo que era, ele era móvel. Então ele se movia para onde o povo ia, levava ali. E se eu não me engano, ele foi estabelecido depois que o povo entrou na terra de Canaã, na cidade de Siló. E por lá ele ficou, depois trocou algumas vezes. Mas depois desse tabernáculo veio Davi, né? Davi tinha vontade, desejo no coração de construir um templo para o Senhor. Só que Davi não podia. A intenção dele era lícita. Mas quem iria construir esse templo era Salomão. Salomão foi construir um templo para o Senhor. Um templo muito bonito, cheio de detalhes, do jeito que o Senhor queria. Mas não demorou muito também para que esse templo caísse na idolatria. E por causa da idolatria, por causa da desobediência, esse templo foi destruído. O povo foi levado, exilado. Depois de tantas orientações do Senhor, depois de tantas advertências, olha, você não pode praticar idolatria, porque o meu povo, o Senhor sempre mostrou desde o começo que Ele queria que o povo dele fosse um povo separado. E eu e você precisamos entender isso hoje. Não importa o século, não importa a roupagem, o povo de Deus tem que ser um povo separado. As pessoas precisam olhar para nós e elas precisam entender que nós somos diferentes. Lembra quando Moisés disse, Senhor, é a sua presença que nos distingue das outras pessoas. Então eu e você, nós carregamos a presença de Deus. E do que adianta carregarmos a presença de Deus e sermos iguais a todo mundo? Não há lógica, não é verdade? Então não demorou muito para esse templo também cair na idolatria. E aí o povo foi exilado e foi para a Babilônia, né? O povo de Judá, que eram as duas tribos, foi para a Babilônia. E o povo de Israel foi dominado pelos assírios. E lá ficou. E o povo judeu, que é o povo de Judá, depois de 70 anos, como tinha sido falado, né? Tinha sido uma profecia lançada lá, Daniel, lendo os livros, encontrou essa profecia, depois de 70 anos ia voltar. Aí os assírios tomaram conta da Babilônia. E o que eles fizeram? Porque a gente acha que tudo é o homem que está fazendo, mas não, é Deus que já estava com tudo programado. Aí o que eles fizeram? Deixaram o povo judeu voltar para a terra deles. E aí Zorobabel, mais Ageu, mais Zacarias começaram a construir um outro templo. Esse templo foi um templo mais humilde, né? Um templo não cheio tanto de pompas e circunstâncias como o de Salomão, o antigo, mas lá era onde tinham cultos ao Senhor, adoração, sacrifícios e todas as coisas que aconteciam no templo. Mas o tempo passou e Jerusalém foi dominado por Roma. E aí vieram os romanos. E aí Herodes pega, esse templo foi destruído de Zorobabel. Aí o que acontece? Só que continuou tendo culto. O templo foi destruído, continuou ali uma carcaça, continuou tendo culto. E quando a Roma chega em Jerusalém, toma Jerusalém, Herodes diz assim, vou reformar.
Vou construir mais um templo. E aí Herodes reforma o templo e é um dos templos mais bonitos que eu estava vendo. Eu confesso que eu olhei a foto do templo e eu disse, meu Deus. Diz que davam 12 campos de futebol. 12 campos de futebol. O templo era lindo. Eu olhando lá as coisas que tinham no templo, eu fiquei admirado. E aí Herodes vem e constrói esse templo. Mas depois de Cristo, uns 66 anos depois, esse templo é construído. Esse templo é destruído. E eu quero... Carla, por que você está contando tudo isso? Por que você está falando desses templos? Eu quero te dar um apanhado. Eu quero te mostrar onde as pessoas se reuniam para cultuar o Senhor, né? E para consagração, e para adoração, e para falar da palavra do Senhor. E o que acontece? Jesus vem, traz as boas novas. E quando Jesus vai, quem fica? Quem vem? O Espírito de Deus. E o Espírito de Deus precisa de quê? De um lugar para habitar. O Espírito de Deus, porque antes a presença de Deus, ela habitava nesses templos. Entenda isso. Depois que Jesus vem e ele vai para o Pai, o Espírito de Deus desce. E ele precisa de um lugar para habitar. E é aí que começa a nossa ministração. E Paulo está falando onde é esse lugar de habitação do Espírito Santo. E onde é esse lugar, igreja? É bom que eu vou falar por mim. Esse lugar sou eu. Se não é você, tudo bem, mas esse lugar sou eu. Então o Espírito Santo, ele precisa de um lugar para habitar. E aí Paulo fala, será que vocês ainda não entenderam que esse lugar é você? Você é o templo onde Deus habita. Você é esse templo. E a minha pergunta para você hoje é: como é que está esse templo? Será que está organizado? Será que está limpo? Será que está cheiroso? Né? Será que está tudo no lugar? E para isso eu quero falar com você 4 coisas. 4 coisas básicas. Eu falei que o templo lá de Herodes tinha muitas coisas, muitas coisas, 12 campos de futebol, mais ou menos o tamanho do templo. Então imagina a quantidade de coisas que tinham. Mas eu quero falar do meu templo, do seu templo, do nosso coração, do lugar aonde o Senhor habita, onde Ele escolheu habitar no tempo de hoje. Ele não escolheu habitar num lugar feito por mãos humanas. Nós sempre falamos isso. Isso daqui, é só um lugar onde a igreja, o corpo de Cristo, se reúne para cultuar ao Senhor. Mas é aqui que o Senhor habita? O Senhor habita em mim e em você. É por isso que quando estamos reunidos, a presença de Deus está no nosso meio. Porque é em nós que Ele habita dentro do nosso coração. E a primeira coisa que eu quero te falar, que um templo precisa ter. Qual é a primeira coisa que a gente precisa para construir um lugar, um alicerce? A primeira coisa que um templo precisa ter é um alicerce. Não dá para construir nada sem um alicerce, não é verdade? Então a primeira coisa que um lugar precisa ter, a primeira coisa que o meu templo, o templo do meu coração precisa ter é um alicerce. E o único alicerce verdadeiro, seguro, que eu e você podemos construir esse templo é em Jesus Cristo. Não existe outro alicerce que não seja em Jesus Cristo. Um pouquinho mais à frente, no mesmo capítulo 3, Paulo diz assim, capítulo 3, verso 10.
pela graça que me foi dada, lancei o alicerce como um construtor competente, e agora outros estão construindo sobre ele. Mas quem constrói sobre o alicerce precisa ter muito cuidado, pois ninguém pode lançar outro alicerce além daquele que já foi posto, isso é Jesus Cristo. Ninguém pode colocar outro alicerce. O alicerce do meu coração, do seu coração, do templo que o Senhor habita, precisa ser o alicerce de Jesus Cristo. E Carla, como que é esse alicerce de Jesus Cristo? Simples. O que é um alicerce? O alicerce não é a base? O alicerce não é aquilo que sustenta? Então esse alicerce precisa ser o quê? Os mandamentos do Senhor. Aquilo que ele veio do reino dele para essa terra, para nos deixar como exemplo, modelo, para que eu e você viéssemos cumprir, fazer. Esse é o alicerce. Essas são as regras. Eu acho muito engraçado. Às vezes é triste, eu sei, mas eu me divirto, eu preciso confessar isso. Quando eu vejo alguém falando de Deus que não tem intimidade com Deus, e essa pessoa diz assim, mas porque... Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, e essa história veio agora na minha mente, e essa pessoa diz assim, olha, eu já li a Bíblia e tal, eu até concordo com algumas coisas. Mas na Bíblia fala, né, sobre relação sexual, que você só pode ter relação sexual quando você casar e tal. Ele disse, eu não concordo com isso. Aí eu falei, ok, a sua opinião não muda o que está escrito. Porque existe um alicerce, existe uma base, existe um valor que é inegociável. Não tem troca, não muda. E esse alicerce, esse templo, ele tem que ter como alicerce os mandamentos de Jesus, o modelo de Jesus, as ordens de Jesus. Porque senão nós vamos estar construindo a nossa casa, sabe aonde? Na areia. Quando a Bíblia nos orienta a construir a nossa casa na rocha. Eu acho incrível quando você se converte ao Senhor, você entrega a sua vida para Ele e você diz assim, Senhor, agora o Senhor vai ser o meu alicerce. Agora vai ser o teu padrão, o padrão do reino. E aí você vem e entra nessa família de Deus e conhece os seus irmãos. E entende que é um templo. E como qualquer templo, uma casa, tem regras. Porque se eu convidar qualquer um de vocês aqui para ir morar na minha casa, qualquer um, eu vou chegar com vocês e vou dizer, Aline, te convidar para morar lá na minha casa, tá precisando, alguma coisa assim, vou te levar para lá. Mas deixa eu te falar, Aline, dentro da minha casa tem regras. 9 horas, todo mundo dormindo, tá? Televisão a gente não assiste, é só sábado, depois do meio-dia. E começo a passar para a Aline as regras de dentro da minha casa. De vez em quando, durante a semana, uma coisa assim, a nossa agenda é essa, a gente faz aquilo e faz outro. E a Aline fala, ok, eu quero. Você quer? Quero. Agora sim, Aline, tem geladeira tá cheia, né? Geladeira tá cheia, e tem isso para você, e tem aquilo para você, e você pode usufruir, Aline. A casa é sua. Só que a Aline chega, é encantada, né? Muitas vezes encantada por tudo aquilo que ela pode usufruir, porque tem tantas bênçãos para nós, irmãos. O Senhor tem bênção de prosperidade, o Senhor tem bênção de cura, tem bênção de libertação, tem tantas bênçãos para nós. Eu mesmo fui para Jesus porque eu queria a restauração do meu casamento, tem tantas bênçãos. O Senhor é tão poderoso, Ele faz tantas coisas na nossa vida, e você vai, né? Você vai atraída por aquilo que Jesus pode fazer por você. Mas aí quando você chega lá, há regras, há um alicerce, há uma estrutura, e você quer fazer o que você quer.
dentro de um lugar onde você tem que fazer o que já foi estabelecido. Já existe um alicerce, já existe um modelo. E ele se chama Jesus Cristo. Ah, Carla, mas eu acho. Não importa. Ah, mas porque eu não concordo. Não importa. Ah, porque eu penso. Não importa. O que importa é o que está aqui. Porque é o que está aqui que nos protege de nós mesmos. O que está aqui nos protege de nós mesmos. Então eu e você precisamos construir o nosso alicerce, o templo do nosso coração. O templo onde Deus habita precisa estar alicerçado em Jesus Cristo. A verdade dele precisa ser a nossa verdade. Mas nós queremos andar com Jesus e queremos negociar a verdade dele. Jesus, até aqui eu faço. Daqui por diante, deixa comigo que eu faço. Entenda. Se o seu alicerce não está em Jesus, se você não tem cumprido os mandamentos de Jesus, as ordenanças de Jesus, o modelo de Jesus, então eu quero te falar que o teu templo está rachado. Mas calma, tem solução para o nosso templo. Amém? Glória a Deus. Mas eu quero te falar, se você, o teu templo, ele está construindo em cima de outro alicerce, ele está rachado. Se de repente o teu templo está construído em cima dos teus dons, em cima do teu conhecimento, em cima daquilo que você pode fazer, em cima da tua verdade, o teu templo está rachado. E quando um templo está rachado, do que ele precisa? De reparação, amém? O nosso Jesus diz que ele não é aqueles que são dele. O que ele faz com eles? Ele não joga fora, ele não corta, ele faz o quê? Ele poda, ele ajeita, ele transforma. Glória a Deus, aleluia, amém. Já mensagem direto do céu. Ele transforma, ele poda. Então há esperança para mim e para você. Então o que eu e você precisamos ter dentro do nosso coração hoje, porque hoje é o dia de nós examinarmos o nosso templo. O meu alicerce está onde? O meu alicerce está em Jesus. É a verdade de Jesus que eu tenho vivido na minha vida. É em Jesus que está construído o meu alicerce. Ou uma verdade de Jesus. Jesus diz assim, ó: aquele que quer me seguir, aquele que quer, é um convite. Tome a sua cruz e me siga. Todos nós temos uma cruz. Todos nós temos coisas. Se você não está enxergando a sua cruz, então é porque você não tem tido intimidade com o Senhor. Mas todos nós temos desafios, temos coisas das quais precisamos vencer, enfrentar, batalhar. E se você tem muitas vezes vontade de fugir da sua cruz, de largar a sua cruz, de mandar a cruz embora e dizer assim, agora eu vou viver mesmo, eu vou fazer o que eu quero. Então eu quero te falar, essa não é a verdade de Jesus. Porque Jesus disse, olha, eu não tenho nem onde recostar a minha cabeça. E quantas vezes nós nos apegamos a coisas, a pessoas, a lugares. E Jesus nos deu tantos ensinamentos. E muitas vezes o nosso alicerce está construído numa mentira. Quando a tempestade vem, quando o fogo vem para provar aonde que as estacas do nosso templo estão fincadas, aí a gente se surpreende. Porque a gente conhece uma parte de nós que nós nem achávamos que estava daquela forma. Então, se o templo que o Espírito de Deus habita em mim não tiver como alicerce Jesus, os ensinamentos dele, os mandamentos dele, a verdade dele, não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é como eu acho que deveria ser,
Não é com, não, eu acho que isso daqui não tem problema. Não, é o que Jesus fala. É a verdade dele. Então, se você não estiver alicerçado nessa verdade, mas é porque o fulano falou, Jesus. Mas é porque o meu amigo falou, Jesus. Mas é porque está todo mundo fazendo, Jesus. Mas é porque se for só um pouquinho não tem problema, Jesus. Esse é o nosso alicerce. Amém? A segunda coisa que eu quero dividir com você que um templo precisa ter é intimidade. Um templo sem um alicerce em Jesus e sem intimidade, ele é só um lugar vazio. Um templo precisa ter intimidade. O que que Jesus disse? As minhas ovelhas conhecem a minha voz e elas me seguem. Tá afiado. As minhas ovelhas. Ele disse todas as ovelhas? Todas que as minhas. As minhas. Fala de intimidade, fala de meu. Um templo sem intimidade é só um lugar vazio. Nós precisamos entender hoje que se eu não tenho, se o meu templo, o meu coração, se eu sou o templo do Senhor, como está a minha intimidade com Ele? Como está o meu relacionamento com Ele? Será que eu sou aquele que ouço a voz dEle? Será? Será que eu sou aquele que ouço a voz dEle? Porque Jeremias 29 diz, aquele que me buscar e me buscar de todo o coração, me achará. O Senhor, Ele quer ser achado por cada um de nós, porque Ele escolheu habitar dentro de nós. Ele não escolheu ser um lugar de visitação. Você já foi visitar alguém? A gente não tem muito compromisso com quem a gente visita, não é verdade? A gente não tem muito compromisso. Te bate na porta, oi, tudo bem? Vim tomar um café aqui e tal. A casa pode estar toda revirada, pode estar louça na pia, pode estar isso aqui. Se você não quiser, não dar uma ajuda, não fazer nada, você vai lá, você fala com a pessoa, beijo, tchau, você não tem muito compromisso com quem você visita. Agora, quem aqui não tem compromisso onde habita? Quem aqui não tem que fazer as coisas onde habita? Não é verdade? Então o Senhor, Ele não quer ser um lugar de visitação sem compromisso. Você está precisando, você vai lá e você recorre a Ele. Você quer alguma coisa e você vai lá e você recorre a Ele. Sem compromisso. Ele quer ser um lugar de habitação, um lugar de intimidade, um lugar onde você vai ouvir a voz dEle. E Ele vai conhecer você. Porque Ele diz que naquele dia Ele vai dizer assim, ó, afasta-te de mim, porque eu não te conheço. Eu não te conheço. Ah, Senhor, mas eu era top. Eu fazia tudo mais um pouco. Afasta-te de mim, porque eu não te conheço. Porque intimidades, irmãos, tem a ver com o que você faz. Intimidade tem a ver com quanto tempo você deixa de fazer para ficar junto, para buscar, para mergulhar. Tem uma frase que eu li e eu não me recordo muito bem, mas mais ou menos quer dizer isso aqui, porque faz muito tempo que eu li. Que quando você tem que cortar uma árvore, o autor da frase diz, há uma árvore muito grande para ser cortada. Você tem duas opções. Ou você pega o machado e fica lá, cortando a árvore, e passa muito tempo tentando cortar a árvore. Ou você pega o machado, leva ele para um lugar, afia o machado, gasta tempo afiando o machado, para quando chegar na hora de cortar a árvore, ó, pá,
ser só um. Quantas vezes nós ficamos com o machado batendo na árvore, batendo na árvore, batendo na árvore, e não entendemos que quem derruba a árvore e derruba rapidinho, precisa que eu e você venhamos afiar o machado. E gastamos tempo tentando com as nossas próprias forças derrubar a árvore. Então, um templo sem intimidade é apenas um lugar vazio. E se o Senhor disse que Ele habita em cada um de nós, é necessário, porque se Ele habita, é necessário que eu e você tenhamos intimidade com Ele. É necessário que eu e você venhamos buscá-lo. É necessário que eu e você venhamos ouvir a voz dEle. Ou coisa ruim é quando você conversa com uma pessoa, com um templo do Espírito Santo, e essa pessoa, ela é uma pessoa inconstante. Ela não sabe para onde ela vai. Bate um vento, vai para lá. O vento sopra para o outro lado, ela vai para lá. Você vê que não tem uma raiz, sabe? Até conhece, até sabe, até ouviu falar, mas não tem raiz, não tem intimidade. Tu fala com a pessoa, tá, mas o que Deus está falando contigo? Sim, sim. Assim, falou um tempo, um dia. Às vezes eu pergunto para algumas pessoas quando a gente está conversando, que vem trazer algumas situações para mim, eu disse, tá, mas o que Deus está falando contigo? Porque às vezes as pessoas me procuram e elas querem que eu resolva o problema delas. Elas querem que eu fale para elas o que elas têm que fazer. E eu pergunto assim, mas o que Deus está falando contigo? Porque, irmãos, Deus fala? Deus fala? Sim. Comigo só? Com Renzo só? Fala com vocês? Sim. Às vezes, o que acontece? Os nossos ouvidos, eles estão tão entupidos que nós não conseguimos ouvi-lo. Mas Ele fala. Ele fala aqui, ó. Ele fala na palavra dEle. Ele fala quando nós oramos. Ele fala, Ele mostra, Ele sinaliza, porque Ele habita onde? E é da necessidade dEle. Que o templo dEle esteja com intimidade, tenha intimidade. Agora, muitas vezes nós não conseguimos ter essa intimidade, porque nós não vamos até Ele. Deus disse assim, ó, aquele que me buscar. Ele não disse assim, aquele que eu o buscar. Ele disse aquele que me buscar. Ele está falando assim, eu habito em você, eu já estou lá. Ei, entra no teu quarto e fala com o teu pai que está em secreto. Eu já estou lá. Eu já estou te esperando. Eu já estou lá. E quanto tempo eu e você temos buscado essa intimidade? Porque para você ser íntimo de alguém, você precisa conhecer essa pessoa. Eu sou íntima do Renzo. Eu sei quando algo não está bem com o meu marido. Ele sabe quando algo não está bem comigo. Eu não vou perder a oportunidade da piada, Senhor. Perdoa, Pai. Eu não tenho nada, eu só não quero falar. Entendedores entenderão. Eu sei quando algo não está bem com ele, mas por quê? Porque eu tenho intimidade com ele. Eu passo tempo com ele, eu converso com ele. Desculpa. Voltemos. Eu passo tempo com ele. Eu conheço, eu sei do que ele gosta. Eu sei que o prato preferido dele é cozidão, o que acaba comigo. Entendeu? Por quê? Porque eu passo tempo com ele, eu estou ali. Tem momentos que somos só eu e ele. Então, se você não tiver intimidade com o Senhor, Ele habita em você, Ele já está lá. Sabe o que muitas vezes nos impede, irmão? A incredulidade. A mente falando assim, está falando com quem aí?
nossa mente. Tá falando com quem? Tá nem te escutando, tu tá sozinho aí nesse lugar. Não adianta não, tu pecou, tá cheio de culpa. Aí você retrocede. Quando a palavra de Deus diz: eu não me agrado dos que retrocedem. Mas se você persistir, se você vencer sua mente, se você avançar, se você for para aquele lugar tendo a certeza, Ele está aqui me esperando já. Ele está aqui, eu vou falar com Ele porque Ele já está aqui. Se Ele habita, Ele já está lá. Ele já está lá, irmãos. Por isso você pode falar, por isso você pode conversar. E sabe o que é mais maravilhoso? Você pode ouvir, porque não servimos um Deus que tem boca, mas não fala. Servimos a um Deus que somos a imagem e semelhança dele e que Ele fala a todo momento conosco. E hoje é o dia de você olhar para dentro do seu templo e perguntar: como está a minha intimidade? Será que eu tenho aproveitado a oportunidade que esse Deus me deu de habitar dentro de mim? Quantas pessoas aí vão atrás de Deus, até na quântica, né, que a menina explicou pra gente lá. Eu fui perguntar dela o que significava. Ela disse que é um buraco negro, uma energia e tal, e o cosmo, e eu falei: meu Deus, quantas pessoas sedentas procurando aquilo que você já tem dentro de você. Aquilo que já está dentro de você, que habita dentro de você. E o que você tem feito com isso? Será que você tem valorizado o grande presente que Deus te deu de habitar dentro de você? Ele poderia ter escolhido habitar em vários lugares. Ele poderia ter escolhido falar assim: olha, faz o maior prédio do mundo, que é lá que a minha presença vai estar. E todo o povo de toda a terra vai ter que ir lá. Mas Ele disse: não, eu vou habitar dentro de vocês. Ele escolheu, Ele é grandioso, Ele é imenso e escolheu habitar dentro de mim e de você. E por isso nós precisamos fazer esse autoexame. Como anda a minha intimidade com o Senhor? Será que eu tenho aproveitado? Será que eu tenho realmente sido grata? Porque Ele habita dentro de mim. Eu tenho aproveitado, eu tenho mergulhado, sabe? Eu tenho me esbaldado da presença dEle, tendo a certeza de que Ele está lá. E a outra coisa que um tempo também precisa ter, e essa, todas são bem difíceis, mas essa é, eu não vou dizer que é a mais importante, porque todas as coisas são importantes, mas essa é séria: santidade. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. É o processo de santificação que nos torna mais parecidos com o Senhor. Abra sua Bíblia em Efésios 5, por favor. Se eu não estou enganada. Efésios 5. Vocês estão comigo, irmãos? Amém. Vendo o pessoal meio silêncio, né? Todo mundo aqui. Ninguém foi arrebatado, está todo mundo aqui, glória a Deus, está todo mundo aqui. Efésios 5, a gente vai ler um pouquinho antes, mas eu quero, em Efésios 5, eu quero ler um pouquinho, eu quero que você acompanhe daí com a sua Bíblia. Efésios 4, verso 28, um pouquinho antes, mais acima. Na minha Bíblia, página 1493. Efésios 4, verso 28. Quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade, e assim ajudar generosamente os necessitados.
Evitem o linguajar sujo e insultante. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que Ele colocou sobre vocês, para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia e de todo tipo de maldade. Ao invés disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo o que fizerem. Imitem-no em tudo que fizerem. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza ou ganância. Esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. Esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. As histórias obscenas, as conversas tolas, as piadas vulgares não são para vocês. Em vez disso, sejam agradecidos a Deus. Podem estar certos de que nenhum imoral, impuro ou ganancioso que é idólatra herdará o reino de Cristo e de Deus. Não se deixem enganar por palavras vazias. A ira de Deus virá. Aí sabe o que ele diz? No verso 10. Procurem descobrir o que agrada ao Senhor. Olha só um objetivo da nossa vida. Procurar descobrir o que agrada ao Senhor. Irmãos, se nós nos ali disciplinarmos em descobrir o que agrada ao Senhor, a gente vai ter coisa. Porque muita coisa agrada ao Senhor. Se ao invés de você se render ao seu pecado, você se empenhar a descobrir o que agrada ao Senhor, você vai ter muita tarefa para fazer. Porque é muita coisa que agrada ao Senhor. É muita coisa que o Senhor tem para cada um de nós. Sem santidade ninguém verá a Deus. E o que é ser santo? O que é ter santidade? É você ser separado, você ser santo. A Bíblia diz que nós somos santos e temos que viver como os santos. Porque o Senhor já lançou essa palavra. Ele já deu essa oportunidade. Deixa eu te falar algo sobre o pecado. O pecado não tem, preste atenção, o pecado não tem, entenda isso, poder sobre você. Se você aceitou Jesus, o poder dos poderes vive em você para vencer todo o pecado. A nossa natureza humana é real, ela existe. Ela nos leva a fazer o que é errado, mas nós não precisamos viver dessa forma. Você não precisa viver dessa forma. Sabe? Paulo fala lá onde a gente está.
Irmãos, quando eu tive com vocês, eu tive que falar com vocês eu não pude falar com vocês como uma pessoa espiritual, como se não pertencesse a esse mundo, porque vocês fazem as mesmas coisas que as pessoas de lá de fora fazem. Ele disse: eu tive que alimentá-los com leite, com leitinho. Eu não pude dar comida sólida para vocês. Aí ele continua falando bem assim, ó. Pois vocês não estavam prontos para recebê-lo, e ainda não estão, porque ainda são controlados por sua natureza humana. Vocês têm ciúmes uns dos outros, vocês discutem, vocês brigam entre si. Isso mostra por quem vocês são controlados. Vocês são controlados pela natureza humana, de quem vive como pessoas do mundo. E ele diz: você não precisa viver assim. Há uma natureza quando nós recebemos Jesus, quando nós o aceitamos. Há um nascimento. O nosso espírito estava morto e Jesus, ele nos ressuscita. O poder dos poderes, nós fomos ressuscitados junto com ele. Tudo aquilo que a nossa natureza humana tem vontade de fazer, nós temos um poder bem maior para controlá-la, para oprimi-la, para subjugá-la. Nós temos esse poder, foi nos dado. Será que a gente acha que depois de tudo que Jesus fez, depois de tudo que ele passou, depois de toda humilhação, você vai chegar lá com o Pai e você vai dizer assim: ai, Senhor, foi mais forte do que eu? É isso que você pensa? Você vai chegar com ele e vai dizer assim: foi mais forte do que eu, Senhor? Pois é, filho. Mas deixa eu te falar algo que você até saiba. Porque eu lembro do dia lá do culto. Eu lembro das palavras. Esse é o momento, irmãos, entenda. Esse é o momento que a nossa mente é transformada. A nossa mente cauterizada. A nossa mente que foi ensinada com tantas coisas que não prestam. Esse é o momento que a palavra entra, nos lava e transforma a nossa mente. E por que muitas pessoas não têm a mente transformada? Porque elas não se permitem uma mudança. Elas vêm para o culto e elas fecham a mente delas. Elas não deixem com que o Senhor ilumine a mente delas, transforme a mente delas. Toda vez que você lê a palavra de Deus, a sua mente é transformada. A sua mente é confrontada com aquela verdade que você recebeu. Eu recebi uma verdade. Sabe qual foi a verdade que eu recebi? Minha filha, você seja uma mulher independente. Você tem o seu emprego. Você tem a sua profissão. Porque no dia, minha filha, que homem for fazer com você, for te humilhar, for fazer qualquer coisa com você, minha filha, você dê um chute nele. E você fica com seu emprego. Eu recebi. Só que aí um dia eu encontrei Jesus. Uma vida toda, 30 anos, com essa verdade dentro de mim. 30 anos. E fazendo com que a pessoa que estava do meu lado vivesse aquilo que eu tinha, que era a minha verdade. Aí um dia eu encontrei Jesus e olha só como Jesus anda na contramão do mundo. Aquela verdade que eu tinha escutado, aquilo que eu achava que era certo, Jesus chega comigo e diz assim: pois é, mas eu quero que você fique em casa. Não, Jesus, não, eu fui ensinada que eu preciso ser independente. E eu preciso ter o meu emprego. Porque se algo der errado,
Eu tenho uma boia de salvação. Eu não vou afundar. Aí Jesus falou assim: pois é, mas sabe a história da casa? Sabe a história das minhas regras? Pois é, aqui a única boia de salvação sou eu. Aqui você vai ter que depender exclusivamente de mim. E aí? Como é que você vence a incredulidade numa hora dessa? Você vai depender de quem você não está vendo? Você vai depender de quem você acabou de conhecer? Como é que você vence a incredulidade? E eu lembro que quando eu fui comunicar a minha família, os meus pais, a minha irmã, eu lembro como se fosse hoje. Eu lembro o que eu ouvi. Você tá louca? Você tá doida? Você estudou tanto tempo, você fez faculdade, você fez pós-graduação, você se especializou, você vai ficar em casa? Vou. Porque é isso que o Senhor tem para mim agora. E eu lembro que eu escutei assim: e se o Renzo te trair? E se ele for embora e te deixar com uma mão na frente e outra atrás, porque você não vai ter nada? Eu lembro exatamente das palavras que eu falei. A minha confiança não está no Renzo. A minha confiança está no Senhor. E glória a Deus. Eu posso falar para vocês: obedecer é melhor do que sacrificar. O Senhor nunca deixou faltar nada. E nunca o meu marido me humilhou. Nunca, por eu estar em casa. Nunca. Eu nunca vivi meu dinheiro, teu dinheiro. Eu nunca vivi isso. O que foi outra fortaleza que teve que ser desconstruída na minha mente, porque eu vim de um lar onde a minha mãe não podia comprar um sutiã para ela. E o dinheiro que o meu pai pegava, ele gastava fora de casa. A nossa casa, em cima da nossa mesa, tinham 3 tipos de alimento para você escolher. Era peixe, frango, carne. Dificilmente faltava suprimento na nossa casa. Suprimento alimentar sempre tinha, com abundância. Quem conhece minha mãe sabe do que eu estou falando. Ela sempre foi mão cheia na cozinha, sempre gostou de servir os outros, sempre gostou de dar o melhor. Todo mundo gosta da célula na casa dela. Quando eu ligo para ela, ela me dá a lista do que ela vai fazer. Eu falo: mamãe, pelo amor de Deus. Diz que o pessoal fica contando ali quando vai ser na casa dela. Mas eles sempre foram assim. Porém, era uma casa vazia, não tinha Jesus. Tinha um homem que era egoísta, individualista, que não entendia a necessidade da sua esposa, que tinha aberto mão da vida dela, dos planos dela, do futuro dela, do projeto dela para cuidar das filhas que também eram dele. Ele não valorizou aquilo que ela tinha feito para a família deles. Porque, irmãos, agora eu quero falar com os homens. Você acha que é fácil? Por isso que tem tanta mulher revoltada aí. Você acha que é fácil para uma mulher, num catálogo de rede social que a gente vê aí, uma mulher está em casa cuidando dos seus filhos, e muitas vezes porque ela decidiu, porque ela escolheu, ou porque, como eu, não foi uma escolha minha, foi uma ordem do Senhor para a minha vida, que hoje é uma escolha minha. Eu sempre falo: amor, você tem que ficar rico, que eu não me vejo mais trabalhando fora de casa, entendeu? Então eu já me acostumei, tá tudo bom aqui. Vai ser briga se eu só me tirar, isso sabe. E você acha que é fácil? Sabe? Nós temos necessidades. Às vezes você quer comprar uma roupinha melhor. Eu lembro, veio na minha mente agora, um dia eu queria uma saia. E eu vi essa saia, meus irmãos, e eu fiquei apaixonada pela saia, uma saia vermelha.
E eu lembro que eu fui para a janela e eu sabia que a gente estava com pouco dinheiro, e eu fui para a janela da minha casa e eu comecei a orar, Senhor, por favor, me dá aquela saia. Muito sem jeito, né? Porque, poxa, eu fui pedir uma saia. A gente pensa assim, tem tantas coisas importantes para Deus resolver, e você pensa, eu vou pedir uma saia. Mas eu escutando pessoas que tinham feito, que falavam que Deus é das coisas pequenas também, eu fui, irmão, cheia de coragem. Senhor, por favor, me dá uma saia. Pai, Senhor sabe, eu fiquei encantada pelaquela saia. E a saia, Deus, e a saia. E aí eu fui falar com o Renzo. Amor, eu vi uma saia. A gente ia no aniversário e disse, amor, eu vi uma saia. Ela é linda, é vermelha, ela é minha cara e não sei o que. O Renzo, amor, quem disse assim, vamos ver. Porque assim, eu acho que não dá ainda, mas vamos ver e tal, não sei o que. E tá, eu orando pela saia, eu orando, e a gente estava tomando lisoral de 6 em 6 horas, né? Mas eu orando pela saia, eu lembro que a conta tava sem nada, né, pai? Tava raspada. Só que ele foi orar. Ele sabia que eu queria a saia. E ele falou, Senhor, você foi pro banheiro, né? E aí você orou, você disse, Senhor, eu queria dar a saia para minha esposa, não sei o quê. Eu dormindo no sábado, quando eu vejo ele me acorda, ele entrou na conta, ele disse que tinha exatamente o valor que eu tinha falado para ele, que era a saia. Aí ele me acorda e, amor, vai comprar tua saia. E eu, o quê? Vai comprar tua saia. Sabe? Seja um homem que sabe reconhecer que a sua esposa poderia estar fazendo 1 milhão de coisas fora da sua casa, mas ela escolheu estar dentro de casa. E, irmãos, não é porque nós escolhemos estar dentro de casa que vamos ser perfeitas. Às vezes a gente falha. Às vezes o meu marido tem meia, meu Deus, não tem meia, esqueci de lavar as meias. A gente falha. Porque às vezes você também coloca um jugo opressor. Não, você fica dentro de casa, então tem que estar tudo perfeito, tudo sob o controle. Não é assim. Às vezes também a gente não dá conta, às vezes é muita coisa. Eu olho para trás e digo, meu Deus, como que a minha avó deu conta de 10 filhos? Pai, eu falei, não tinha Instagram, não tinha rios, não tinha, irmãos. Não tinha, ela deu conta. Né? Meu Deus, eu com 2 a casa e desesperada não dá conta. Sabe? Então não façam isso, sabe? O Senhor escolheu vocês, homens, para tratarem as suas esposas como vaso mais frágil. Vocês são honrados quando vocês fazem isso. Vocês são honrados. Agora, quer ver quando o homem não é honrado? Quando ele humilha a esposa dele, quando ele fala palavras ruins para a esposa dele, quando ele subjuga porque ele pensa que ele é homem, que ele é autoridade e que ele pode fazer isso. Sabe, irmãos, sem santidade ninguém verá a Deus. Há um modelo para mim, para você seguir. E eu estou falando com os homens, mas também é para nós, mulheres. Quantas vezes nos revoltamos, quantas vezes batemos o pé, somos raivosas, briguentas, queremos fazer o que nós queremos, na hora que nós queremos, da forma que nós queremos. Por isso que o Senhor falou lá no começo, o seu desejo vai ser para o seu marido. Ele vai te dominar, porque a gente é carne de tetel. Sardinha, como é que você fala? Fora de lá, isso aqui é uma sardinha se batendo. Sardinha ali espremida na lata, se batendo. Siri na lata, né? Já viu siri na lata? A gente é um siri na lata, irmãos. Eu tenho que falar, eu sou. Eu me controlo. Hoje de manhã ele já me deu um feedback de uma roupa lá e eu... Ai, Senhor, eu, glória a Deus, Pai, amém, aleluia, tá certo, amor. Entendeu? Sabe? Sem santidade ninguém verá a Deus. E é nas pequenas coisas, porque nós não tropeçamos em pedras grandes. Pedras grandes a gente vê e afasta, mas as pequenas a gente não vê. Quantas vezes eu já tive pedra aqui, ó, grudada no meio do meu sapato? Porque entra, já aconteceu isso contigo, né, Lizzie? Entra que você nem vê. Você fala, mas não acredito não. A pedra entra.
Tropeçamos nessas pedras. Sem santidade ninguém verá a Deus. Sabe o que Paulo fala? Capítulo 6, verso 19. Vocês não sabem que o seu corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vocês e lhe foi dado por Deus. Vocês não pertencem a si mesmo, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Irmãos, tanta pornografia dentro da igreja. Tanta pornografia dentro da igreja do Senhor. Tanta imoralidade sexual. O pecado que você comete contra o seu corpo é um pecado grave. Porque o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Romanos diz que nenhuma parte do nosso corpo, nenhuma parte, a gente tem que emprestar para Satanás, para o pecado, para pecar contra Deus, nenhuma partezinha, sabe? E Paulo está falando aqui, o pecado sexual é algo grave, é algo grave. Ele fala até de você se unir a uma prostituta. Ele diz, verso 6, capítulo 6, verso 15. Vocês não sabem que o seu corpo é na realidade membro de Cristo? Acaso um homem deve tomar seu corpo, que faz parte de Cristo, e uni-lo a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que um homem, quando se une a uma prostituta, ele se torna um só corpo com ela? Por isso as escrituras dizem, os dois se tornam um. Mas a pessoa que une ao Senhor, se une ao Senhor, tem com Ele uma união de espírito. De espírito. Ah, mas por que não? Você tem o poder dos poderes vivendo em você. Ah, mas porque eu estou com vontade. Ah, mas porque está difícil. Não. Eu tenho o poder dos poderes dentro de mim. Não vai colar a desculpinha de na hora. Ah, porque foi a mulher que só me deste. Foi, Adão. Você vai sair do jardim. Você vai ter que trabalhar, Adão. Você vai ter que comer do suor do seu rosto, Adão. Beleza, mas você vai sair. Não vai colar. Hoje não cola mais. Hoje é tempo da graça. Não cola mais. Não vai colar a gente ir com as nossas desculpinhas para o Senhor. Porque Ele foi até o fim para que esse poder habitasse dentro de nós. Ai, mas é porque eu não consigo controlar minha boca. Quando eu vejo, já foi. Não vai colar. Porque o poder dos poderes habita dentro de você. Não vai colar. Não vai colar, irmãos. Sem santidade ninguém verá a Deus. E para nós terminarmos, a última coisa, e não menos importante, e não só isso, mas que um templo precisa ter, é uma limpeza. Já pensou se você chegasse aqui para cultuar ao Senhor e isso aqui tivesse cheio de lixo, tivesse fétido, semanas e semanas, meses e meses, sem limpar? Será que você passaria dessa porta? Hoje, quando eu entrei, tava um cheirinho, falei, sabe? Um cheirinho gostoso. Mas será que se tivesse tudo sujo, tudo bagunçado, nós estaríamos aqui? Como está a limpeza do teu templo? Porque o Senhor está habitando nele. Será que você está deixando o Senhor habitar em um templo sujo, sem limpeza? Será que você tem dado a manutenção para o seu templo? Tiago, capítulo 5, diz assim, não precisa abrir, mas não sei qual é o versículo, deixa eu ver se eu acho aqui. Tiago, capítulo 5 diz que nós, irmãos, nós, a igreja do Senhor, nós precisamos confessar os nossos pecados uns aos outros.
Você não confessa o seu pecado. Sabe por quê? Porque você tem vergonha. Você não tem coragem de chegar e dizer: olha, eu fiz isso. Foi ruim, mas eu fiz. Tiago capítulo 5, verso 16. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem um pelos outros para que sejam curados. Ele falou assim: confessem seus pecados, e quando confessarem, vocês saiam falando por aí, vocês saiam jogando, dizendo assim: não, orem um pelos outros. Aí tem gente que diz assim: ah, mas Deus já sabe. Senhor, me perdoa porque eu fiz isso e tal. Deixa eu falar para você, irmão. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Não tem nada que fica escondido do Senhor. Nada. Sabe o que diz Romanos? Que vai chegar o dia que o Senhor vai julgar o segredo do seu coração. E aí? Quais são os segredos do nosso coração? O que nós temos escondido que ninguém tem acesso? Ninguém pode ver. Será que essa limpeza periódica, porque tem que ser periódica, está acontecendo? Ou será que Deus está habitando em um lugar sujo? Porque sabe, quando a idolatria tomou conta do templo, a presença do Senhor foi embora. Porque o Senhor não divide a glória dele. Entenda isso, irmão. Você pode ser um templo vazio, ou você pode ser um templo cheio da presença do Senhor. Porque a Bíblia nos orienta a confessar os nossos pecados. Porque assim nós vamos ser o quê? Curados. Curados. Porque muitas vezes fazemos algo com outras pessoas ou fazem algo conosco, nós não confessamos. E aí lembra da rachadura que eu falei? Aí sabe o que a gente faz? Vou colocar uma cadeira aqui na frente e tal, ninguém vai ver. A rachadura continua lá. A rachadura só vai sair de lá se você tratar a rachadura. Já entrou, já rachou, já aconteceu. Só vai sair se você tratar. Como que está a limpeza do teu templo? Com quem que o Senhor tem dividido esse lugar? Qual é o pecado que precisa ser arrancado, precisa ser limpo, para que a glória de Deus seja a única coisa encontrada dentro desse templo? Será que nós temos tido o cuidado de periodicamente olhar para dentro do nosso templo e falar assim: deixa eu ver o que tem aqui. Nós somos tão especialistas, irmãos, em querer esconder as coisas como se nós pudéssemos esconder alguma coisa do Senhor, que a gente coloca um monte de entulho ali, ó. Eu lembro de uma história de uma moça que sofreu um abuso na infância, na adolescência. E essa moça, ela decidiu dentro dela que ela ia esquecer aquilo que aconteceu com ela. E ela realmente esqueceu. Ela cresceu, casou, prosperou na carreira dela. Era uma moça bem-sucedida, com um casamento, 2 filhos. Só que um dia, essa moça, toda perebenta, porque é assim que a gente anda longe do Senhor, só que nós não temos a noção disso, todos perebentos, encontrou Jesus. E na caminhada dela com Jesus, Jesus falou assim para ela: então, tem um assunto que a gente precisa tratar. Que assunto, Jesus? O seu abuso. Ela: não, esse daí, Jesus, já perdoei, tá no passado, tá escondido, tá não sei o que, ficou lá atrás, nem lembro mais. Ele falou: pois é, mas eu estava lá, eu vi, eu sei, eu lembro, e eu tô te falando que a gente precisa tratar.
Essa moça criou um ministério a partir da dor que ela sofreu desse processo de tratamento daquele abuso. Porque o Senhor levou ela a um lugar tão profundo, a ferida estava tão aberta e nem ela sabia, e isso refletia na casa dela, na família dela, nos filhos dela, no casamento dela, mas ela não sabia. Mas a ferida estava tão aberta que quando Jesus começou a mexer e começou a querer passar o remédio e a costurar, essa moça sofreu muito. Ela disse: Deus, eu não estou conseguindo entender porque eu vivi minha vida toda sem sentir essa dor e agora o Senhor está mexendo nisso e eu estou sentindo essa dor desse jeito. Não era para ser assim, não está trocado esse negócio. Ele falou assim: não, a gente tem que tirar isso de dentro dessa casa. E essa moça montou um ministério a partir da dor dela, daquele processo. E muitas pessoas se juntaram a ela que passaram por abusos sexuais. Sabe? Como está a limpeza da sua casa? Qual o pecado que está morando aí dentro, que está dividindo a glória de Deus? Porque Deus não divide a glória dele. Não divide a glória dele. Quando os templos estavam cheios de idolatria, a presença dele ia embora. E hoje eu quero te convidar. Eu quero te convidar a fazer esse autoexame, a olhar para dentro do seu templo. Não fui eu que falei que você é o templo do Senhor, foi Ele. Ele que disse. Quero te convidar a ficar de pé e a olhar para dentro do seu templo, esse lugar que Deus habita. Primeiro eu quero que você veja se você é um lugar de habitação ou se você é um lugar de visitação, onde Deus apenas visita, ou se é um lugar de habitação. Segundo, se você já viu se você é um lugar de habitação ou de visitação. Segundo, dentro do seu templo, olhe qual é o alicerce desse templo, qual é a verdade, onde que as suas raízes estão, qual é a verdade do seu templo, qual é o seu alicerce. Que intimidade você tem tido com o Senhor? Qual é o relacionamento que você tem tido com Ele? Desse Deus grandioso, maravilhoso, imensurável, que escolheu habitar dentro de você. Terceiro, será, Senhor, que eu tenho me deixado moldar para uma vida de santidade? Será que eu tenho entendido dentro do meu coração que o inimigo não tem poder sobre a minha vida e que eu posso lutar contra o pecado e eu posso sim viver uma vida de santidade? Eu posso ser forte, porque mais forte é aquele que vive em mim. Olhe para dentro de você e veja como está a minha vida de santidade. Será que eu tenho emprestado a minha boca para piadas vulgares, palavras torpes? Será que eu tenho assentado na roda dos escarnecedores? Será que eu tenho feito aquilo que entristece o Senhor? É só você e o Senhor. Naquele dia, naquele grande dia, vai ser só você e o Senhor. Não vai ter ninguém lá, é só você e o Senhor. E as suas desculpinhas, nós somos ótimos em dar desculpinhas. Só olha a gente olhar para o jardim, nós somos ótimos em dar desculpas. Elas não vão nos absorver. Elas não vão. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais.
Aquele que fazia aquilo que era errado, não faça mais. O poder dos poderes vive dentro de você. Você tem poder para vencer a sua natureza humana. Eu tenho comida sólida para você. Chega de leitinho. Eu tenho comida sólida para você. Chega de dizer que entregou a sua vida para mim e andar igual todo mundo anda. Chega, hoje é o dia de dizer: chega, eu quero uma comida sólida, Senhor. Olha para dentro desse templo e vê como que está a limpeza dele. Vê se você tem tirado todo o entulho. Porque às vezes você foi constrangido e você decidiu não fazer mais. Ok, glória a Deus por isso. Mas e o que você já fez que está lá dentro? Quem vai tirar esse lixo de lá, se não você? Você precisa confessar, irmão. Você precisa chegar com outro irmão e abrir o seu coração e falar: rachou, tá rachado, eu preciso de ajuda, eu preciso curar, tá rachado, eu caí, eu preciso levantar, porque eu quero ser recebido por Jesus naquele grande dia. Eu não tenho nada a ver com isso, é você e o Senhor. Mas sabe, nós sempre pregamos aqui sobre atitude. Você precisa entender que toda decisão, ela advém de uma atitude. É você que precisa dar o primeiro passo. Jesus já deu, Ele já... Você quer saber o amor de Deus por você? Olhe para a cruz. Olhe para a cruz, você vai entender o amor de Deus por você. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas eu quero te falar que se você olhou o seu tempo, você consegue ver que tem algo que precisa ser arrumado, tem algo que não está no lugar, tem algo que precisa ser endireitado. Tem atitude. Vem aqui na frente, não por mim, é você e o